Boa tarde, feliz terça-feira para vocês. E hoje é dia de pediatra aqui no ABC das Mães e eu vou estar com ela, a doutora Cláudia Carneiro, parceira aí do ABC das Mães, e ela, como vocês já sabem, é homeopata. O tema é justamente esse hoje, homeopatia. Você sabe o que é? Para que serve? Se tiver qualquer dúvida, coloque aqui se você estiver assistindo pela transmissão ao vivo da página da TV Mais ABC Oficial pelo Facebook. Pode mandar sua pergunta, de repente vira tema dos próximos programas, ou a doutora Cláudia pode responder aqui. Então fiquem atentos e também quem estiver assistindo pelo canal 527 da NET, depois corre lá no Facebook e compartilhe também o nosso programa para que o maior número de pessoas conheça aí o nosso ABC das Mães. Também convidando todos vocês para conhecer as redes sociais. Tem Facebook, Instagram, YouTube. Facebook tem o grupo e a fanpage. Lá no grupo do ABC das Mães, vocês encontram as melhores empresas com produtos e serviços cheinho de desconto para vocês. É bem legal. Olha, quem faz parte do ABC das Mães geralmente se sente muito privilegiado, porque assim, os descontos são exclusivos, as empresas oferecem mimos e é muito bacana, viu, gente? Por falar em descontos exclusivos e mimos, a gente tem uma empresa, olha, que o Brasil inteiro já conhece. Eu estou falando do IASG, Escola de Idiomas, que é parceiro aí do ABC das Mães. Tem foto na tela aí para vocês, olha. Inglês rápido e curto no IASG tem. Se você precisa melhorar o seu inglês ou espanhol para um emprego ou uma viagem, corre para o IASG. Os parceiros são as unidades de São Caetano, Centro de São Bernardo do Campo e Rude Ramos. Se você precisa de inglês numa dessas 3 unidades, é só chegar lá e falar, olha, vi no ABC das Mães que nós temos uma tabela, um desconto diferenciado aí com vocês. E aí, vocês vão ser atendidos pelos consultores que vão te oferecer uma tabela que é exclusiva para o ABC das Mães. Demais, né? Agora, ó, recado dado, então não tem mais desculpa para não fazer inglês, hein? Vamos começar a nossa entrevista porque ela já chegou. A doutora Cláudia Carneiro já chegou aqui. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, mais um prazer estar aqui com vocês. E hoje o tema muito legal, né, Cláudia? Porque assim, eu acho que muita gente tem dúvida e algumas pessoas têm preconceito, diria, né, com a homeopatia. E olha, eu faço, né, homeopatia faz o quê? Uns 4 anos, né, já? Que eu faço com a Maitê? Faz bastante tempo. Desde que a Maitê tinha uns 2 aninhos. Então é mais ou menos uns 4 anos isso, mesmo. Né? Isso. E, gente, os resultados são muito legais, impressionam e não é tão difícil, não. Eu não sou uma pessoa das mais organizadas da vida, não, e eu consigo fazer homeopatia com as crianças. Então, quer dizer que todo mundo consegue. Se eu, que não sou tão organizada com horário, rotina, consigo, você também consegue. E agora, para você que chegou aqui, tá falando, Cláudia, mas o que é isso, né? O que é a homeopatia? Vamos explicar primeiro aí para o pessoal de casa. Bom, homeopatia é uma especialidade médica. Hoje já é considerada, desde 1980, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como uma especialidade médica. Tá. Então, isso é importante a gente ressaltar. Não é terapia alternativa. Não é terapia alternativa. Na verdade, a gente gosta de mudar esse termo alternativa para complementar, porque dá uma ideia de algo que pode complementar os tratamentos e não necessariamente competir, tá? Mas a pergunta original, o que é homeopatia? É uma forma de tratamento onde a gente olha o indivíduo como um todo, tá? Então, assim, o nosso corpo, ele é energia. Acho que isso não é segredo para ninguém, né? Então, é uma forma de medicação que reequilibra a energia do organismo. E dessa forma, faz com que o próprio organismo reaja às situações, às patologias, ao que estiver acontecendo e restabelecendo a energia, ele começa a funcionar de uma forma fisiológica. Complexo, Olha, né? que legal. E é ciência isso, né, então? É considerado uma ciência. Gente, que demais. E qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? Qualquer criança, independente, de repente, se nasceu doentinho, enfim, é para qualquer um a homeopatia? E se eu nunca fiz? De repente, eu sou adulta já e quero fazer homeopatia porque, tô ficando muito gripada, sei lá. Posso fazer também? É para qualquer um? Pode. A homeopatia é para qualquer pessoa.
Claro que você tem que procurar um profissional que saiba o que está fazendo. Então, às vezes, as pessoas têm a ideia de que a homeopatia é apenas um medicamento homeopático, que você compra, né, ali, ou que o seu vizinho indica. Então, você vai usar o mesmo medicamento e não é bem assim, porque ele serve para qualquer pessoa, desde um recém-nascido a um idoso, né? Mesmo que nunca tenha feito. Pode fazer a homeopatia em qualquer momento da vida, em qualquer idade. Mas o importante é que a pessoa que esteja te orientando e te medicando saiba o que está fazendo, saiba qual é o efeito de cada medicamento usado naquela situação, naquela idade, naquela situação física, energética da pessoa. Então, por isso que é importante o profissional. Mas é para qualquer idade, qualquer pessoa. Olha, então a importância do profissional, e aí me veio aqui. E a consulta? Eu já sei como é uma consulta de um pediatra homeopata e do convencional, né? Mas eu quero que ela conte aí para vocês qual é a diferença, né? Na verdade, a consulta com homeopatia, né, com homeopata, costuma ser diferente de uma consulta tradicional. O que é essa diferença? É um pouquinho diferente, sim, né? Pra gente, né, para nós, homeopatas, quando estamos consultando, a gente precisa de alguns dados que são, às vezes, engraçados ou um pouco estranhos para o paciente. Então, a gente tem um interesse em todas as características daquela pessoa, criança, adulto. Então, é importante saber de que forma ela dorme, se ela dorme de bruços, se ela dorme com o bumbum para cima, se ela tem sonambulismo. E, às vezes, você foi na consulta porque tem uma rinite. Ai, doutora, eu vim aqui porque eu tenho rinite, meu filho tem uma rinite. E aí a médica começa a perguntar, mas ele dorme para a direita ou para a esquerda, ele dorme com o bumbum para cima, ele gosta de banana, de maçã, porque esses dados, eles dizem respeito à individualidade da pessoa, as preferências, algumas manias, algumas situações. E isso que ajuda o médico, o profissional homeopata, a selecionar o melhor medicamento daquele indivíduo que tem aquela preferência, que tem aquela peculiaridade e que está adoecendo de uma forma X ou Y, está adoecendo da forma da rinite. Para o paciente, além dessas perguntas estranhas que às vezes o paciente observa, eles notam que o médico homeopata ele tem que entender do indivíduo como um todo, então ele acaba se interessando, já faz parte da rotina, a abordagem de tudo. Então, o paciente percebe essa diferença e gosta, porque a gente está interessado no sono, na alimentação, no comportamento, se vai bem na escola. É que, na verdade, isso a medicina deve ser assim. Mas hoje a gente sabe que às vezes foca um pouco mais no problema. Então, às vezes você vai numa consulta e é um pouco mais direcionada. E o homeopata, se ele não aprofundar, ele não consegue chegar no melhor medicamento. Então, por isso que a gente é tão detalhista. Nossa, é tudo muito mais esmiuçado, né, na homeopatia. Eu tenho mais alguns ou menos isso. pacientes mais velhos um pouquinho, às vezes adolescentes, ou às vezes a própria mãe fala, nossa, parece terapia. Óbvio que não tem nada a ver, mas porque a gente pergunta das reações. Para entender o fundo, né, daquilo. Exatamente, tem medo, chora mais, tem agressividade e tudo isso, não só para a gente escolher o medicamento, como a gente passa a tratar aquilo. Você foi na consulta porque tem rinite e você nem deu valor, o seu filho tem rinite, ele chora dormindo e ele é um pouco agressivo na escola com os amiguinhos e isso o médico homeopata já vai tratar. Independente de você ter procurado por conta da rinite, aquilo vai ser tratado, porque se a gente não tratar o emocional, esse que é mais profundo... Reflete no corpo, né? Isso tudo reflete no corpo. Se eu não tratar o emocional, o sono, a agressividade ou qualquer outro desses fatores que são mais internos, eu não vou ter sucesso no tratamento da rinite. Vai melhorar um pouquinho, depois vai voltar. Então, aquela melhora profunda mesmo do sintoma físico tem que ser tratado com o fundo emocional. Gente, olha que demais. E ela falou aqui em medicações, né? E o que são as medicações, né, homeopáticas? Elas são feitas a partir do quê?
Olha, os medicamentos homeopáticos são feitos dos elementos da natureza. Animal, vegetal e mineral. Então, nós temos medicamentos de vários tipos, das coisas mais inusitadas. E a origem é que, assim, esses medicamentos, a homeopatia foi descoberta em 1840, mais ou menos, por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann. Tá? Tem uma história longa, não vou me aprofundar nessa história toda aí da homeopatia, mas ele percebeu, e naquela época, não, né, é o que usavam-se aqueles medicamentos, e eles eram medicamentos de ervas, que eram medicamentos mais agressivos. Então, o paciente usava o medicamento, tinha que usar aquilo para situações, muitas vezes com muito sofrimento. E ele foi trabalhar numa outra área da medicina e ele acabou descobrindo que os medicamentos tinham efeitos mais a menos se eles fossem diluídos, e um processo que a gente chama de dinamização. Não é apenas diluir. E esses medicamentos, eles produziam efeitos menos agressivos e acabavam curando. A gente chama isso de experimentação. Então, ele passou a fazer a experimentação das substâncias em pessoas que se propunham a fazer. Então, as pessoas, eu quero ser um experimentador. Então, ele fazia, anotava, e naquela época ainda assim, tudo à mão, né? Então, a partir disso, várias experimentações foram feitas, milhões de anos, né? Foram feitas as experimentações, os medicamentos foram sendo descritos, a gente tem uns livros onde tem os medicamentos dizendo quais são os efeitos daqueles medicamentos e como que eles são indicados no corpo. E de todas as substâncias. Então, eu tenho medicamento feito de veneno de cobra. Nossa! Como eu tenho medicamento feito de sal de cozinha, de prata, de ouro, de plantas. Plantas é o que todo mundo mais escuta, né? Sim. Mas eu tenho esses outros medicamentos. E tem muitos medicamentos. Alguns são mais conhecidos por todos e mais usados, mas são muitos medicamentos homeopáticos. Gente, olha, no intervalo daqui a pouquinho eu vou perguntar se o das crianças é de ouro, de alguma coisa, eu não sei. Depois eu vou perguntar. Mas aqui, eu queria, antes da gente ir para os comerciais, que a doutora falasse, a homeopatia, ela serve tanto para prevenir quanto para curar, ou ela é mais preventiva, ou ela age na cura, para os dois? Para que serve a homeopatia? A gente pode usar nos dois casos, né? Óbvio que em medicina, prevenir é sempre melhor, né? É mais fácil prevenir, embora algumas pessoas às vezes não consigam visualizar isso que eu estou falando, mas é muito mais fácil prevenir que tratar, em geral. Mas a homeopatia, ela serve para prevenir, como eu falei no início. A gente vai trabalhar um equilíbrio energético e com isso o organismo mais equilibrado vai adoecer menos. Essa é a prevenção. E serve para tratar. Temos algumas situações específicas que a gente consegue tratar. Algumas a gente não consegue, depende também muito da reação do organismo. Então, eu, na minha prática, não sou radical. Então, se alguma situação, uma criança tem uma pneumonia, a criança está muito debilitada, às vezes alguma doença mais grave, eu trato da forma alopática. Mas a homeopatia trata, e quem acompanha comigo sabe, a gente consegue tratar algumas situações sem entrar com a alopatia. Quantas vezes a gente já não saiu, né? Às vezes ela com o peito chiando, eu falo, gente, está na hora do antibiótico, e a gente conseguiu limpar aquilo com homeopatia, isso é muito legal. Ó, nós vamos para o comercial, mas na volta eu vou perguntar sobre as doenças crônicas, e aí? Homeopatia resolve ou não? Se você quiser saber, não sai daí. Alguns minutinhos a gente já volta, hein?
infantil, a Alegro Bambini e a Cláudia e a Tati vão se virar nos 15. Então, corre pro Alegro Bambini, que é o buffet com o melhor custo-benefício aqui da região. Vocês encontram inúmeros brinquedos, diversão para toda a família, além da gastronomia, que é impecável, né, Tati? Isso, se você quer uma festa inesquecível, vem pro Alegro Bambini. Voltamos? Ó, antes de nós voltarmos a falar sobre homeopatia, eu tenho um recado especial para vocês, que é a Gênio Clean. Vou chamar fotos aí para vocês na tela. Então, assim, precisou higienizar sofá, estofado ou mesmo o banco do seu carro? Entre em contato com a Gênio Clean, parceiro do ABC das Mães, tem descontos especiais e exclusivos. É só você falar que viu aqui no ABC das Mães, seja no grupo, na TV, no Instagram, na fanpage, onde quer que você tenha visto. Avisou que é do grupo? Vai ganhar desconto na Gênio Clean, tanto em lavagem, higienização, impermeabilização. São todos esses serviços que a galera da Gênio Clean faz aí para vocês. E o melhor, né, com desconto aí para o ABC das Mães. Agora, vamos voltar aí ao nosso papo de homeopatia com a doutora Cláudia. E antes de ir para o intervalo, eu perguntei sobre doenças crônicas. Dá para a gente melhorar sintomas, dar uma controlada com a homeopatia? Isso, por aí. O que a gente precisa entender por doença crônica, muitas vezes aquilo já vinha se estabelecendo e a gente tem uma modificação mais do que funcional no corpo. Às vezes você tem uma alteração estrutural. Então, a partir do momento que a gente tem uma alteração estrutural, é muito difícil a homeopatia reverter. Então, ela funciona melhor para doenças agudas. Existem algumas doenças crônicas que podem ser chamadas de crônicas, mas que são funcionais. Então, por exemplo, uma asma, se ela não tiver lesão pulmonar, porque a asma, a longo prazo, você pode ter lesão pulmonar. Então, você pode fazer o exame do pulmão e já ter deficiência. Então, é mais difícil conseguir tratar só com homeopatia. Mas, algumas vezes, algumas doenças mais graves e crônicas, que a gente precisa usar a alopatia, não dá para substituir, óbvio. A gente consegue trabalhar sintomas, como você falou. Então, melhorar os sintomas. Então, dói, falta de ar, a gente vai trabalhando o sintoma com homeopatia e a alopatia tratando a doença. Não dá para substituir. Em algumas situações muito graves, a gente não troca uma pela outra, não. A gente pode associar as duas. Agora, e o tratamento com homeopatia? As pessoas falam, mas demora muito, até começar a ter resultado, né? Ele demora mesmo assim ou depende de cada um? Isso depende de cada um. Tá. Depende do próprio organismo, daquele organismo capaz de reagir. E depende também da gente encontrar o medicamento de fundo. Então, às vezes, a gente precisa ir conhecendo. Então, quando eu faço as perguntas, são perguntas de autoconhecimento. Em pediatria é um pouquinho mais difícil, porque e não é. Porque a mãe precisa conhecer bem seu filho. Apesar da gente achar que toda mãe conhece bem seu filho, não é sempre assim. Estou te falando como mãe até. Tá? Então, na verdade, você, ele fica bravo, ele tem agressividade. Então, são coisas que a gente precisa, às vezes, sentir, pegar, e que numa primeira consulta não vem à tona, por mais que a gente pergunte. Então, a gente precisa conhecer melhor aquela criança. Então, às vezes, durante o tratamento, vão aparecendo situações que eu vou entendendo melhor o funcionamento emocional, físico, e aí eu me aproximo mais do medicamento ideal. Às vezes isso pode demorar um pouco para eu achar o medicamento ideal e achar o medicamento de fundo. E também da capacidade daquele organismo reagir. Então, isso pode interferir no tempo de melhora, mas não é tão longo quanto as pessoas imaginam. Agora, se a expectativa é, dou antibiótico hoje, daqui 2 dias meu filho está zerado, a homeopatia não é assim. Mas o que acontece? A pessoa às vezes fica recorrente no antibiótico. Do antibiótico hoje, daqui 2 dias meu filho está bem, mas daqui a 15 dias ele está com a infecção de novo. Então esse é o objetivo principal, a gente reequilibrar e não ficar entrando e saindo de crises. Então não vai melhorar em 2 dias, mas também não precisa levar 2 anos, não é nem 8 nem 80.
Não demora tanto assim não, viu, gente? Experiência própria. Aí agora, eu vou falar mais um pouquinho sobre as medicações, mas eu quero falar do cuidado. Porque muitas vezes, às vezes, né, a mãe ali de casa, fui no homeopata, comprei homeopatia, ou de repente foi na farmácia, alguém indicou, enfim. E aí guarda de forma errada. É verdade que ele perde, né, as suas propriedades? Por exemplo, se eu deixar um medicamento homeopático perto do celular, ele pode perder o efeito? Pode. Então, assim, tudo que tem radiação, ondas eletromagnéticas, não deve ficar perto do medicamento, tá? Então, celular, micro-ondas, mesmo às vezes alguns produtos com cheiro muito forte. Então, não vai colocar na cestinha cheia de perfume, não é o melhor, não é o ideal, tá? Tem uma situação, não é o medicamento em si, mas eu até lembrei, acho legal falar, porque é uma coisa que as pessoas usam muito e que a gente tem que reforçar. O uso de cânfora, mas o uso pela pessoa de algo que canforado corta quase que 100% o efeito da homeopatia. Por Aquele exemplo, gelzinho de passar no peito. O gelzinho de passar no peito, aquele emplastrozinho que você coloca pra dor muscular. num trauma. Isso. Todas essas medicações, não é medicações, né? Tópicos, né? Eles têm, a maioria tem cânfora e corta o efeito. Então, às vezes, você está usando a homeopatia, você está melhorando, começa a usar, porque machucou, coloca lá o emplastrozinho e de repente piora aquele quadro inicial, porque aquele efeito da homeopatia pode ser cortado. Engraçado, né? Aquele gelzinho de passar no peito quando a criança tosse muito, né? Aquele lá, que eu não vou falar o nome, dá uma impressão de ser natural, né? De ser tranquilinho, e ele é bem forte, né? E ainda anula a homeopatia se usar ele. Tem mais algum medicamento, por exemplo, que se eu estiver fazendo uso de homeopatia e usar junto, sei lá, algum analgésico, alguma coisa, corte o efeito da homeopatia ou não? Olha, só a cânfora mesmo? Um que eu observo, se a gente for estudar ao pé da letra, né, a homeopatia bem estrita, a ideia é não usar nenhuma alopatia, porque os mecanismos de cura são totalmente diferentes, né? A homeopatia, ela faz com que o corpo vá no sentido da doença. Se dói, está inflamado, o medicamento que eu vou escolher é um medicamento que causa inflamação. Só que como eu uso ele em doses bem baixas, porque eles são diluídos, aquele medicamento, ele não vai causar uma inflamação pior, ele vai promove uma reação no organismo semelhante, como se ele fosse causar uma inflamação e aquilo se anula. Bem maluco, né? E o anti-inflamatório, ele vai lá e faz um mecanismo todo contrário e tira as substâncias, né? Dos inflamatórios, né? Que seria do anti-inflamatório. Então, produziram substâncias, vamos tirar. Então, eles são incompatíveis, tá? Então, algumas situações eu peço, olha, segura esse remédio, mas na minha prática, eu vejo que não é tão radical. Algumas coisas dá para a gente usar sem tanto prejuízo do tratamento homeopático. Quanto mais medicação alopática ficar usando, você está num tratamento homeopático, mas aí você vai lá e usa um antitérmico, usa um anti-inflamatório, usa o xarope para tosse, dá logo um antibiótico, aquele tratamento homeopático não vai para frente. Mas não está funcionando. Tá, mas tem várias interrupções no caminho. Então, não é tão radical, mas também não dá para ser tão livre, porque eu observo. Daí uma hora eu falo, olha, isso não vai para frente, mas porque tem muita interferência. Toda hora eu tô tomando alguma outra coisa, entendeu? O ideal, então, é a gente começar um tratamento de homeopatia sem ter nenhum tipo de crise, quando estiver bem, né? Começar no preventivo. É ideal e é mais confortável, né? Para reequilibrar no momento em que está fora do agudo. Dá para tratar no agudo, mas é mais sofrido. Então, às vezes, vem uma mãe, a criança está no quadro agudo, ela nunca teve a experiência com homeopatia, é difícil para ela entrar de cabeça. Então, eu tenho também esse trabalho aí emocional da mãe. Né? Falar, calma, vai dar tudo certo no final. Aí, eu queria então, aproveitando, falando das mães aí, quais são os benefícios de começar cedo, né, a tratar uma criança com homeopatia? A partir de recém-nascido já pode começar a homeopatia? A partir de quantos meses?
A partir da gestante, né? Ah, Então, eu fiz assim, homeopatia gestante, é verdade, para os meus isso. enjoos, é verdade. Tá? E não só para o enjoo. Na verdade, né, a gestante, ela pode ser bem orientada por um pediatra no sentido não só homeopático, como ou uma nutricionista ligada a isso. Então, tem algumas questões que a gente tem estudado no bebê, né, como as emoções, isso todo mundo já sabe, mas assim, a alimentação da gestante, ela é importante para o feto. Não só comer saudável, mas assim, tem vários aspectos novos aí que não vem ao caso, talvez a gente possa até abrir isso, né? Num próximo programa a gente já fala disso também. Mas a homeopatia na gestante, ela pode ajudar bastante. E o recém-nascido, sem dúvida. O que a gente tem sucesso, muito sucesso, é com as cólicas do recém-nascido, tanto no trabalho ali da amamentação. E a gente vai acompanhando aquele bebê, então esse bebê já vai se reequilibrando, algumas situações já vai colocando homeopatia. São crianças que dificilmente adoecem. Quando adoecem, já entra com tratamento homeopático, porque já tem esse envolvimento. Então, sem dúvida, vamos dizer, recém-nascido, mas até o bebê na barriga da mãe. Né? Aí agora, tenho certeza que tem um monte de mamães lá em casa. Nossa, quero procurar, quero fazer uma consulta com homeopatia. Bom, a doutora Cláudia já está lá no grupo, quem tiver interesse, procura lá na lupa a doutora Cláudia, enfim, para ter qualquer tipo de orientação. Mas eu queria que ela falasse aqui para as mamães de casa, como elas saberem, né, que o profissional é capacitado, porque é tão sério, né? A gente precisa entregar a saúde aí dos nossos pequenos nas mãos de bons profissionais. E como escolher esse profissional de homeopatia? Então, a homeopatia, os cursos de homeopatia, eles são para médicos, farmacêuticos, veterinários e dentistas, tá? Mas a gente tem que considerar, não estou me desfazendo de nada, mas assim, depende do que você vai buscar tratar, a pessoa tem que ter experiência com, você vai falando de criança, com desenvolvimento infantil, com a patologia, com a parte médica. Então, acho que os dentistas, obviamente, vão usar específico para situações odontológicas. Os farmacêuticos, eles acabam sendo habilitados para trabalhar em farmácia homeopática. Então, assim, toda farmácia homeopática tem que ter um farmacêutico especialista em homeopatia, mas eles não são habilitados para medicar o veterinário com os animais, né? Então, eu acho que tem que procurar saber a formação da pessoa que está te medicando, né? Então, eu vou naquele homeopata, qual é a formação dele? E que tipo de formação ele teve? Que tipo de experiência ele tem, né? Isso é importante, porque é importante a gente está tratando com homeopatia, você ter noção qual é a hora grave, qual é a hora de você parar e entrar com uma medicação alopática. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi na minha formação. Eu me tornei homeopata bons anos depois de formada, que eu já era pediatra, alopata, trabalhava em hospital, tinha uma vida bem diferente, né? Então, quando eu me propus a estudar homeopatia, eu fui achar esse meio termo entre a alopatia e a homeopatia, porque não tinha como eu deixar de ser uma coisa um dia e virar uma outra coisa outra. Então, eu achei o meio termo. Então, tem aquele momento em que você percebe a gravidade da situação e fala, não, aqui é melhor eu usar a alopatia, eu acho que a situação é uma pneumonia, acho que essa situação está saindo, entendeu? Então, procure conhecer o profissional que você está indo, qual é a formação, qual é o currículo dele. Olha, gente, e eu prestei muita atenção nisso, né? Na primeira consulta, eu lembro que com a doutora Cláudia, ela falou, olha, se ela tiver numa crise e tal, eu vou para alopatia. E isso me deu uma segurança, uma tranquilidade. E aquela consulta de 1 hora e pouco, né, que a gente ficou na primeira vez, isso foi muito importante para eu tomar minha decisão e para eu confiar para seguir. Porque para você fazer homeopatia, você tem que confiar, né? Os resultados vêm, mas a princípio você não vai dar o remédio e daí 2 horas vai estar tudo certo, né? Demora um pouquinho, então você tem que persistir e ter confiança. Cláudia, eu acho, vou pegar um ganchinho. As pessoas têm que confiar, têm que escolher o seu médico, independente se seja homeopatia ou alopatia. O que a gente sente é essa falta de confiança que tem nos médicos. Então,
O ideal é você escolher um médico, a gente está falando de criança, né? Escolher um pediatra, confiar no seu pediatra, independente de que o seu pediatra seja homeopata ou alopata, mas é confiar no profissional que está cuidando de você, da sua família, dos seus filhos, né? E a partir dessa troca, dessa confiança, os tratamentos dão mais certo, porque quando as pessoas às vezes ficam pulando muito, aí que pergunta para um, pergunta para o outro, gera insegurança, faz, não faz, ele mandou, mas eu não fiz, o outro mandou, mas eu fiz. Então, isso aí dá uma confusão muito grande. Então, confiem no médico que vocês escolherem. Obrigada, doutora, por ter vindo ao nosso programa mais uma vez. Obrigada, eu. Ó, daqui 15 dias ela volta, mas, ó, semanalmente tem pediatra online lá no ABC das Mães. Vou finalizar o programa, deixa eu mostrar a blusinha aqui do meu look pra vocês hoje, porque eu amei essa blusa. É da Marina Mello Store, linda parceira aí do ABC das Mães, fica lá no centro de Santo André, olha, ela é ciganinha, tem rendinha. Eu amei, viu? Um beijo para todos vocês aí da Marina Mello. Make da Maiara Bandeira, linda, maravilhosa. Agradecer ao meu cenário da especialista, Lustres Irie. Tem aqui os objetos da Diniz Presentes, que já está aí com tudo de Natal para vocês. Lindo, lindo, porque a Marlene começa cedo, viu? E eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais ABC das Mães, às 2 da tarde. Eu espero vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.